Hoje, na Consumidor Moderno, vamos falar de um mercado que cresce junto com as mudanças no jeito de trabalhar, morar e consumir dos brasileiros, o self-storage. Afinal, por que cada vez mais pessoas e empresas estão alugando espaço em vez de comprar metros quadrados? Para entender esse mercado, nossa conversa de hoje é com Thiago Cordeiro, CEO da Good Storage no Brasil. Thiago, muito obrigada. Estamos muito felizes em receber você aqui no nosso quadro. Obrigada pela a sua participação. Imagina, prazer. Estava tentando lembrar aqui quando foi a primeira vez que a gente conversou com o Consumidor Moderno. Tem talvez uns 7, 8 anos. E não só a Good Storage, mas o mercado em si de armazenagem urbana, de self-storage, logística urbana, estava em outro momento, assim, vai ser gostoso agora a gente atualizar vocês do que a gente tem aprendido. Muito bom. Eu vou querer entender sobre hábitos de consumo, como a cidade acompanhou esse novo consumidor moderno. Mas antes, o self-storage ele já era muito consolidado nos Estados Unidos, né? Até então, ninguém conhecia ainda esse mercado aqui no Brasil. E aí eu queria entender com você o que foi mais desafiador? Trazer um modelo de negócio, né, e adaptar o nosso contexto, ou educar esse consumidor de que ele precisa de espaços extras? Assim? De verdade, tudo foi desafiador. Eu acho que o primeiro desafio foi convencer o mercado de investidores imobiliários, né, então atrair o capital, de que essa classe de ativo, como a gente chama, né, que é a classe de armazenagem urbana, ela traz ainda mais específico de guarda-móveis, né, self-storage, era uma classe de ativos, era uma tese de investimentos que daria certo. Né? Então a gente tinha o mercado de investimentos, ele tinha uma reticência, um resguardo com a tese de que o Brasil isso dava certo nos Estados Unidos por conta muito da geração dos baby boomers, que eram acumuladores, que então no mercado americano que é excessivamente consumidorista, etc., e as pessoas teria mais a necessidade dessa solução. Né? Então tinha uma dificuldade de enxergar né, o brasileiro, o nosso consumidor, fazendo uso de locação temporária de espaço para necessidades de guardar coisas. E aí a minha tese foi, né, desconstruir essa crença, né, dizendo que assim, olha, eu acho que essa classe de ativos não se desenvolveu ainda o suficiente porque falta uma plataforma, né, uma companhia que tenha isso como atividade principal e que traga a armazenagem urbana para dentro da cidade. Aquele momento, né, os guarda-móveis, e eram muito poucos, eles eram nos bairros que circunvizinhos às áreas de moradia e de maior renda. Né? E eu falava assim, olha, essa é uma solução que tem que estar, a gente está vendendo, né, monetizando funcionalidade. Então a gente tem que estar nas áreas de adensamento, nas áreas de renda, nas áreas onde as pessoas, né, que, enfim, óbvio, né, esses imóveis têm outro valor, né? E aí o investidor tinha ainda mais reticência e dizia assim, mas será que a gente vai conseguir rentabilizar esse investimento? Então o primeiro a ser convencido foi o investidor. Deu certo, 2013. E aí depois é um processo que é um pouco, a gente brinca, trocar o pneu com o carro andando. Porque o nosso maior competidor até hoje é a falta de conhecimento sobre como funciona, né, qual que é a dinâmica, etc. Então construir awareness né, era o principal desafio, então era educar demanda, né? Enquanto a gente ia colocando oferta no mercado, né, colocando as lojas. Então, normalmente, se tem a sequência normal que você estuda em escola de negócio seria, você identifica uma demanda não atendida e aí você vem com uma solução. Então, aqui foi meio, por isso que a gente brinca que era sempre trocando o pneu com o carro andando, porque a gente ia colocando uma oferta nova no mercado, em regiões que não existiam, oferecendo essa solução, né, que até então, né, enquanto a gente ia trabalhando a questão do awareness, e aí a gente ia vendo, né, a coisa acontecer. Então lançava uma loja nova, a performance ia bem, lançava uma perto, canibalizava, não canibalizava, despertava o interesse de mais usuários num raio próximo. Então, assim, acho que o início é isso, o investidor, e aí simultaneamente explicar o que a gente fazia, construir awareness e colocando ao mesmo tempo novos imóveis no mercado. Você enxergou uma oportunidade onde até então ninguém ali estava vendo, né? Você enxergou uma oportunidade.
Só que eu queria entender com você, hoje para empreender no Brasil é muito difícil. Você falou que o primeiro passo foi convencer os investidores, depois educar esse consumidor de que ele realmente tem uma necessidade, mas você veio do mercado financeiro, né? E aí, como é que é fazer essa transição, sair do mercado financeiro, né, de uma CLT, para falar, agora eu vou empreender esse modelo e acreditar com muita força nesse modelo de negócio? Eu acho, eu não, assim, quando eu converso com vários empreendedores, eu brinco assim que eu não sei se eu mereço esse mérito todo, porque eu fiz um modelo um pouco híbrido, né, que foi empreender dentro de uma carreira e de um conhecimento, já algo que eu já vinha fazendo há muito tempo, né? Então eu trabalho com investimento imobiliário, eu trabalho no mercado de capitais desde 2002, né? E eu vinha empreender em 2017, então foram 15 anos. E desses 15 anos já trabalhando na indústria de investimento imobiliário, agindo sempre em fidúcia de recursos de terceiros. Então, quando eu decido empreender, né, e o que me leva, eu acho que, né, sempre tive ótimas trajetórias nas empresas que eu passei, e, enfim, minha carreira foi bem dinâmica, porque o mercado imobiliário se desenvolveu muito nos últimos 15 anos. Quando eu decido, então, né, querer empreender, e era mais motivado, não sei, pelo que eu estava numa carreira corporativa bem estabelecida, bem dinâmica, etc., mas tinha ali uma vontade de um outro protagonismo. Não era um protagonismo corporativo, em que, de novo, eu passei por lugares que eram muito meritocráticos, que o trabalho foi premiado, foi reconhecido, tinha uma dinâmica de carreira interessante, mas o retorno, assim, a recompensa do empreender, né, de você se sentir parte, de ter conseguido colocar um veículo que atrai pessoas, né, um ecossistema, né, de prosperidade, de oportunidade, de geração de valor, é diferente, né, do que você fazer parte de algo que foi ali construído, enfim. E, então tinha um pouco esse lugar muito do componente humano das pessoas que me atrai muito. Então tinha, de novo, esse DNA. E aí eu resolvo, então, empreender, mas dentro dos conhecimentos que eu já tinha. No final do dia, a maior fortuna que eu tive foi a todo momento ter encontrado as pessoas que a Good Storage precisava, que eu precisava. Assim, acho que a força do grupo, e é curioso porque essa força desse grupo, principalmente no início, não é o currículo que eles traziam, né? Porque você não tinha, assim, nem orçamento para conseguir atrair executivos, enfim, né, que já tivessem um histórico de muito sucesso, e também não éramos um negócio sexy para atrair esses executivos, né? Assim, uma coisa guarda-móveis, pequenininha, etc. e tal, não despertava atenção, né? Assim, as empresas investem um monte, né, no conceito de marca empregadora, etc. Então, essas pessoas que vieram, né, desde o início, era pelo, e você ouve elas falando até, era pelo brilho nos olhos mesmo, que enxergavam ali, pela minha paixão envolvida, enfim. Então, não era nenhuma questão de competência técnica necessariamente que estava sendo trazida, mas era sonhar junto, né? E acho que esse foi um combustível essencial, e aí você acaba criando um compromisso mesmo com essas pessoas, esse negócio vai dar certo, e quando você está vendo, você está fazendo para além de você, e aí quando você faz para além de você, você acessa, enfim, uma energia e um potencial de realização que você desconhecia, né? Porque de fato você fala assim, meu, as pessoas, quanto mais elas se entregavam, quanto mais as pessoas se entregam, né, assumem senso de dono, assumem, né, o desafio para si, sonham junto, acho que maior é a responsabilidade do líder que tem esse olhar, né, para o progresso do todo, né, não só para o progresso individual. Esse acho que é foi o grande combustível. Agora, desafio, empreender eu acho que é difícil em todo lugar. No Brasil, todo mundo acho que tem, né, as questões de complexidade de fazer negócio, de custo de transação, de tributos, de falta de escassez de financiamento, do custo do capital e tal. Então, assim, tem a lista, né, acho que de desafios de empreender, e são todos reais, e de fato acho que, infelizmente, a gente tem no Brasil ainda muito para evoluir no sentido de desburocratizar, de tornar o ambiente de negócios mais fácil, mais fluido, etc. Como indivíduo, o desafio não necessariamente é menor. Você tem mais facilidade para trabalhar, né?
Mas, de novo, você e outros tantos. Então, as suas diferenças, seus diferenciais competitivos têm que aparecer. Esse é o cenário de geração de valor para a nação, que é mais e mais pessoas tendo condições de empreender, tendo capital para empreender, gerando emprego, mais distribuição de renda, e esse é o modelo né, que a gente busca. Mas para o empreendedor, né, eu sempre comento isso, assim, se você estivesse nos Estados Unidos, talvez, ok, você ia conseguir dívida mais barata. Você e outros 500. Então, acho que empreender é difícil, muito difícil no Brasil, né, infelizmente por questões que poderiam, agendas micro, né, que poderiam ser muito, enfim, melhores conduzidas, e a gente trabalha para isso, a gente acredita nesse Brasil, mas na questão mais individual, é construir diferencial competitivo no tempo, e o principal deles, na minha experiência, foi de fato o compromisso humano das pessoas, né, o potencial desse time. É o empreender por propósito também, né? Com propósito. E eu acho que você traz isso muito na sua fala também, porque no fim o seu negócio é sobre pessoas, é sobre resolver uma dor delas. Mas também eu sei que não é só isso, porque assim como as pessoas, o consumidor, ele adquiriu novos hábitos, hoje ele precisa desses espaços, seja por consumo, ou seja por uma mudança, enfim. A cidade também, ela tem acompanhado muito isso, né? As cidades hoje é um consumidor muito mais exigente, ele quer as coisas com muito mais rapidez, e você tem olhado também e aproveitado esse time, porque vocês também agora estão atuando aí com galpões, né? E isso é que eu quero entender com você, né? O relacionamento do consumidor com a cidade mudou. E vocês também estão acompanhando isso. E aí, como é que esse seu modelo de negócio também evoluiu para acompanhar? Boa, ótima pergunta. Assim, nossa tese, né, a gente tem um investidor de longo prazo, né, a gente compra, desenvolve, constrói e opera ativos geradores de renda derivados de armazenagem urbana. Esse é o grande conceito. E aí, quando isso começa, isso está pautado, né, num dado, numa expectativa, numa tendência, né, que eu posso te afirmar, que é das principais capitais do mundo globais estarem passando por um processo de adensamento. Então, se lá atrás, na época de Corbusier, enfim, Paris, na França, lá os primeiros grandes urbanistas, e a França era um berço de urbanistas, a ideia era que o urbanismo expandisse as cidades. O que é isso? Grandes avenidas, eixos estruturantes e tal, e que o poder público, levando infraestrutura, tinha que espalhar as cidades. Passado algumas décadas, né, desse conceito, o conceito mais moderno, de umas 3 décadas para cá, tem sido ao contrário. Primeiro assim, né, o cliente no final do dia é o cidadão. A cidade, o poder público, tal, tem que trabalhar para o bem-estar, né, desse cidadão, que ali recolhe impostos e que ali habita. E aí foi se percebendo que atrair as pessoas, né, um espírito mais associativo, um espírito mais de comunidade, um espírito mais as pessoas poderem, né, num trajeto, numa circunferência, tem até gosto muito desse livro, chama Cidade de 15 Minutos, né, nesse conceito de, num deslocamento de um raio de 15 minutos, né, você tem que encontrar tudo o que você precisa. E em fazendo as suas atividades dentro de um raio mais, né, circunscrito onde você mora, você vai inclusive desenvolvendo relacionamento e cruzando as pessoas e tendo essa... Por isso da importância também de adensar, mas adensar de uma forma com diversidade, no sentido de todas as classes econômicas. Não pode ser uma bolha de renda, uma bolha de classe média alta, uma bolha, senão a gente não tem o que a gente precisa, que é a associação, né, a independência da licença. Mas voltando, senão essa conversa eu gosto e ela vai longe, os grandes centros urbanos globais estão passando um processo de adensamento. E aí tem 2 teses que a gente gosta muito. Uma é residência, né, para renda, né, então a gente constrói prédios, escritórios, uma empresa chama Vila 11, etc., que está um pouco nessa linha de adensamento. E junto com isso, né, novas necessidades, entre elas para as pessoas físicas, né, terem espaço de armazenamento para poderem eventualmente, sim, porque regiões mais nobres o imóvel é mais caro, mas aí eventualmente você consegue se mudar para uma região um pouco mais nobre, morando num apartamento um pouco menor, e você tem a solução de contratar, né, mensalmente, sem burocracia, de forma facilitada, tal, o espaço que você precisa conosco. Então, esse é um tipo de uso de pessoa física.
Agora, derivada disso, à medida que as pessoas passam, né, a morar mais próximas, né, de uma forma mais concentrada, a gente tem a pandemia 2020 que acelera, né, muda muito o comportamento, vocês cobrem isso muito bem do consumidor, né, acelera uma mudança que vinha acontecendo na velocidade mais devagar, que é, né, o consumo online, que faz com que a exigência do consumidor mudou para o prazo de entrega, para a quantidade de produtos oferecidos, para o atendimento, enfim. E aí isso trouxe um desafio para as empresas, né, de redesenharem a sua cadeia de suprimento. Então pensa assim, né, você tem um anel de moradia, à medida que esse anel vai se aproximando, você tinha um anel de cadeia de suprimentos, de cadeia logística mais afastado, que também se aproxima junto. E o valor que as empresas têm, né, de terem as suas operações em regiões, né, mais estratégicas, e estratégia que é mais próximo do destino final, justifica as locações mais caras. Esse era um outro dogma, né, que o mercado de... Quando eu falo mercado de investimentos, é porque assim, né, para o mercado imobiliário andar, você tem que ter alguém acreditando e colocando capital, porque é um setor de capital intensivo. Né? Então, existia um dogma, uma dúvida se, poxa, mas será que a gente consegue, né, rentabilizar um investimento de um galpão urbano? Né? Será que, né, até então, era basicamente os terrenos urbanos se destinavam a grande maioria para residencial. E a verdade é que sim, porque a eficiência que a gente destrava para as empresas, né, em estar nessas localizações mais estratégicas, justifica as empresas terem uma locação mais cara. Então essa infraestrutura que não existia, e a Good Storage entra nesse momento, é justamente quando a gente percebe que o valor da localização, de desenvolver essa infraestrutura de armazenagem urbana, gerava mais valor para as empresas no preço que a gente precisava. E aí essa roda começa a girar. Essa pessoa jurídica, como é que você tem essa percepção? Eles já conseguem ter essa visão dessa necessidade? Eles também ainda estão precisando ser educados? E hoje, dentro, né, assim, se a gente for olhar, hoje, quanto que representa o teu público pessoa física e o público pessoa jurídica? A gente já pode dizer que é meio a meio, ou um já está passando? Como que está essa... Na construção de awareness, eu digo que foi mais fácil, porque assim, as empresas já tinham cadeias logísticas estabelecidas, etc. Eu acho que o desafio foi conseguir demonstrar, né, que o preço do aluguel, então que o valor que a gente precisa cobrar para conseguir minimamente rentabilizar o investimento e ter capital para fazer os empreendimentos, justificava a mudança. Então no começo você tinha uma resistência de achar que o prêmio dessa locação, né, que o valor a mais que ela custa, as empresas poderiam ter alguma reticência se valeria a pena ou não. Mas foi rápido acho que vencer essa barreira, e eu digo que ela está vencida porque vários clientes começaram conosco pequeno, né, foram aumentando de tamanho, a gente tem uma alta taxa de cliente, a gente fala de repeat business, né, de cliente que cresce, né, junto conosco de forma orgânica, então acho que é a validação, né, do modelo. Então acho que foi um pouco mais fácil nessa questão, né, educacional. E para as empresas vai ficando mais claro, de novo, né, ela vai começando a fazer a conta de uma coisa é a despesa de locação, custava tanto, custa X, agora custa X mais alguma coisa. A outra coisa é o quanto de valor tangível e intangível eu estou destravando, né, e aí eu estou falando de, por exemplo, otimizações de roteirização, menos combustível, eficiência de frota, empresa preocupada com ESG, eficiência energética, você pode ter frotas para distâncias mais curtas, eletrificadas, menos emissão de carbono, então tem toda uma conscientização aqui. Os nossos parques logísticos, você tem custos compartilhados, você tem uma segurança num nível, né, o nível mais alto que hoje é oferecido com tecnologia, etc. E se prorrateia isso porque são condomínios. Enfim, tem uma lista de benefícios que as empresas hoje já têm mais claras, então essa demanda, uma expressão em inglês chama flight to quality, né? Então, a demanda já existia, querendo um produto de mais qualidade que não existia. Então, à medida que a gente vem colocando esses produtos, tem tido uma ótima aceitação. Como é que você tem usado hoje a tecnologia? Se a inteligência artificial ela já é uma realidade aqui para vocês, tanto não só para a experiência do cliente, mas também às vezes para fazer esse mapeamento dessa cidade. Ou se você tem algum case que você possa olhar e falar assim, nossa, a IA realmente aqui foi um divisor de águas. Bom, conceitualmente, né, eu acredito na excelência humana, eu acredito que a gente tem que viver melhor. E eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial têm o potencial de aumentar
exponencialmente a riqueza que a gente consegue, como sociedade, enfim, gerar. A questão é como essa riqueza vai voltar para que as pessoas possam, de fato, no final do dia, ter uma vida melhor. Porque a gente vai ter muitas, sim, profissões se transformando, vai ter menos gente empregada, e no final do dia só faz sentido um progresso se esse progresso for genuinamente um progresso para as pessoas, né? O ser humano tem que ser fraterno. Então esse é meu ponto, eu não sou uma pessoa resistente a ela. Aqui na companhia, por não ser resistente, a gente está nesse momento com algumas iniciativas em curso. Entre elas, acho que as mais básicas são de fato, então a gente, né, primeiro acho que pensando numa empresa aqui um pouco menor, que vem crescendo como a gente, é construir a infraestrutura necessária, né? Eu lembro quando a gente estava, tem já uns 2 anos que a gente está, desde o início a gente foi sempre muito data-driven, né? Muito empresa baseada em dados. Nosso funil de atração de cliente é basicamente 90% online. Como a gente começou do zero, essa é uma vantagem, porque você já começa estruturado com essa cultura, então a gente de fato toma decisões muito pautadas por dados, análises muito profundas. A gente já tinha um cientista de dados numa empresa de real estate com um time de 20 pessoas, né? Então uma coisa bem inovadora. Na infraestrutura você tem que ter, né? Então a captura dos dados e desenhar toda a jornada de quais são os pontos de contato onde você pode capturar esses dados, o armazenamento, né, desses dados, a gente chama de data lake, não é barato, mas tem que ter esses dados bem armazenados, porque a ideia é que você também armazene de forma exponencial a captura disso e compre bases externas. Capacidade de processar, né, os dados, capacidade de testar esses dados, né, prototipar, etc. E a capacidade de visualizar esses dados de uma forma que ajude, de fato, ao management da companhia a tomar boas decisões. Então tem toda uma parte, e toda essa parte de infraestrutura, obviamente no meu caso, que a gente tem gestão fiduciária de capital estrangeiro e tal, de capital muito institucional, sem prejuízo, né, de compliance e de risco. Então você está falando de cibersegurança, de LGPD, etc. e tal. Isso é um investimento e demora um tempo para ser colocado, mas é necessário. Com isso, acho que resolvido, e nós temos, então hoje, mais especificamente a sua pergunta, a gente tem alguns agentes, né, já desenvolvidos e que a gente está em fase já de teste, a gente faz testes AB, né, com uma base aqui espelhada, na área de vendas, né, eu acho que é o lugar mais, talvez o primeiro lugar, existe uma empresa que faz muita venda pelo telefone ou online, eu acho que tem muito a se ganhar, a gente vê muita fruta baixa, que nem a gente fala, né, na área de vendas. A gente está desenvolvendo também a implementação de um modelo de linguagem, de um LLM, ChatGPT, Claude, enfim, mais institucional para a companhia, né? E quando eu falo institucional você tem que permitir que esses modelos de linguagem acessem a base de dados da empresa, então não são as pessoas individualmente usando IA para resolver algum problema específico. É a gente contar com grupos, né, de co-work dentro da plataforma, né, que tem acesso aos dados para fazer com que as nossas decisões sejam mais rápidas e mais estruturadas. É mais caro para quem não tá, né? Você fala muito dessa ânsia, investimentos em tecnologias, mas é também preciso ter uma cautela, né? Porque senão se torna muito mais caro, né? Você implementar uma solução e aí você vê que aquilo não deu retorno, acaba tanto não só impactando financeiramente, quanto na experiência também desse consumidor. Mas, falando ainda em investimento, né, a empresa de vocês tem crescido assim, de uma forma exponencial. Nos últimos anos, vocês têm registrado o crescimento de 3 dígitos. E aí, agora eu quero saber assim, o que sustenta, né, para os próximos anos? Né? O que você vê para os próximos anos e o que sustenta essa estratégia de crescimento da empresa? O que eu acho, assim, o que sustenta crescimento é resultado, né? E é consistência de resultado, coerência, né, entre o que você se propôs a fazer e o que você está entregando. E no nosso caso é um olhar de longo prazo. A despeito desse olhar de longo prazo, nos deixa muito honrados, assim, muito satisfeitos de que todos os anos, e agora a gente completa o 13º, a gente entregou resultados acima do nosso orçamento. Isso, obviamente, ainda que você possa ter uma visão de longo prazo, lubrifica as engrenagens, né? Acho que é o motor de validação daquilo que você, né, se propõe. E aí, no nosso caso, como o ciclo entre você encontrar um imóvel, adquirir esse imóvel, aprovar um projeto na prefeitura, construir, operar, locar o imóvel até a sua totalidade
que a gente está falando de uns 4 ou 5 anos. O nosso trabalho, né, o meu trabalho principalmente, é me enxergar há 4, 5 anos de hoje, porque eu tenho que desenvolver hoje uma decisão, hoje eu tomo uma decisão para desenvolver uma oferta de novos espaços que chegam no mercado daqui a 4, 5 anos. Né? Então, é esse movimento que eu tenho que fazer, que a gente faz constantemente entre fazer um cascateamento de plano tático, de entrega mensal de resultado. A gente tem aqui dashboards real time de venda, então ter essa cabeça do curtíssimo prazo para nada escapar e fazer, né, tá antenado nos movimentos da cidade, dos bairros, para onde está lançando mais empreendimento, de que tipologia, está atraindo quem, de que lugar, com que necessidade, e as empresas, por que estrada, por que chegada, como estão dispostas hoje, como elas pensam, quem está aproximando mais da cidade, a logística gera que valor essa localização, então quanto eu posso cobrar por isso, então que tipo de propriedade eu posso comprar, né? Enxergando essa tendência, sempre com um olhar pelo menos de 5 anos. Enquanto a combinação, acho que dessa análise de curto prazo, né, promovida, né, o esteroide disso é o resultado, com o olhar da tendência da cidade, tiver sendo uma combinação positiva, a gente segue crescendo. Né? E eu acho que isso segue por muito tempo. Eu digo também que é uma delícia poder gerir uma empresa onde você pode olhar as pessoas nos olhos e dizer assim, a sua carreira vai ser dinâmica aqui dentro. Tem espaço para você crescer. A última pergunta, e aí eu quero entender o seguinte, se a gente for olhar para daqui a 10 anos, né, você acredita que esse setor ele vai se tornar tão comum quanto um serviço de streaming, um serviço de condomínio? O que precisa hoje, né, para a gente... O que precisa ser difundido para que esse setor ele não seja apenas uma novidade, mas de que ele seja uma rotina essencial na vida dos brasileiros? Eu acho que já vem mudando, né? Eu acho que São Paulo tem hoje 60% mais ou menos da oferta de self-storage do Brasil todo. Então a gente está falando aqui, acho que a nossa experiência aqui em São Paulo é uma boa proxy, né, para entender o movimento do setor todo. Eu também tenho a sorte, né, enfim, a honra de ser o presidente da Associação Brasileira de Self-Storage há 2 mandatos já, então tem aí um olhar para o setor mais amplo, que de fato é um setor que vem crescendo a 2 dígitos já há 10 anos. Ainda é muito incipiente, tem uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem 58 mil unidades de self-storage, no Brasil a gente tem 568. 1%. E por qualquer métrica que você fizer de renda, de população, o Brasil nunca é 1% dos Estados Unidos. Comportamento, cultura, muda sim, mas acho que ainda tem muito espaço. A gente faz muitas pesquisas, né, de reconhecimento de marca, de awareness, de brand recognition. E aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, eu sei que a sua audiência é muito maior que essa, mas o laranja e verde, a turma já sabe que é good storage, né? Engraçado que algumas pessoas chegam em Congonhas de avião e no trajeto de aproximação da pista tem umas 5 ou 6. E você vê lá de cima, assim, laranja e verde, vocês mandam foto e tal. Então, assim, o reconhecimento do que é, o entendimento do que é self-storage, good storage, em São Paulo vem crescendo bastante. A gente super celebra uma métrica que faz uns 2 anos, mais ou menos, o número de pesquisas no Google de good storage foi maior que self-storage. Então, as pessoas, quando pensam que eu preciso de um maquinário de guardar, móvel, é a good storage. Né? Então, a gente, por um lado, enfim, isso nos alegra muito, mas ainda você tem razão, assim, não é algo que está na caixinha de ferramenta das pessoas, não está no inconsciente ainda tão claro. Acho que vai chegar, eu acho que, assim, de novo, passando na rua, entendendo, é o interesse de vocês, em mostrar uma solução nova, né, eu acho que é natural, à medida que a gente vai populando a cidade também, por isso das cores um pouco mais atrativas, etc., para ir construindo isso no mapa mental, né, que a gente comenta das pessoas, que enfim, aonde elas têm ali, aonde elas escolhem né, os serviços e as utilidades, enfim, que elas precisam. Então, acho que... E o movimento também de adensamento, das pessoas morarem em apartamentos menores e tal, ele é recente, né? Ele tem uns 8 anos para cá
que você tem as unidades menores sendo preponderantes as unidades maiores. Então, acho que tem muito para acontecer ainda e a gente vai conversar daqui a alguns anos e eu acho que você vai constatar de que esse movimento que você está desenhando das pessoas tratarem self-storage ou conhecerem self-storage como conhecem academia, vai chegar lá. Vai chegar. Muito bom. É isso, Thiago. Olha, foi um prazer. Muito obrigada por essa entrevista, pelos insights, pela recepção também. Imagina. Muito obrigada mesmo. Sim. E para vocês que ficaram com a gente até o final, se inscreve no canal, compartilha e saiba mais em consumidormoderno.com.br.